Amigos queridos, no alvorecer de mais esse dia, buscamos Jesus em nossas vidas, bom e amado Mestre. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que em Seu nome possamos estar e mergulharmos o nosso pensamento neste manancial de verdades de vida eterna, para que a luz do Seu amor se manifeste em Seu Evangelho e que todos nós possamos um dia experienciar a verdade. Aqui estamos, Senhor, unificados no mesmo sentimento, o sentimento da fraternidade construída entre nós, entre corações tão queridos encarnados, que temos a satisfação íntima de reencontrar nessa existência e darmos sequência às construções felizes, para sermos uns pelos outros, doando o que trouxemos de melhor em nós, aprendendo a servir. Aqui estamos, Senhor, pequeninos que nos reconhecemos ser, incipientes, porém desejosos de engrossarmos as fileiras dos trabalhadores da vossa vinha. Aqui estamos, Senhor, na vossa seara, de mãos estendidas e coração aberto. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, Senhor, e que estes Espíritos amigos, que aqui solenemente estão, possam sentir em nossos corações as sintonias favoráveis para as reflexões deste dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Mestre amado. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item que nós estamos entrando é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, diz assim: quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Ontem nós começamos a compreender o que é mesmo oferenda ao altar. Então, vamos relembrar que na época de Jesus, os judeus e também de outras religiões tinham por hábito oferecer alguma coisa aos deuses ou a Deus. Essas coisas eram de natureza material. Era por gratidão pelo bem recebido ou era por um pedido que gostaria fosse socorrido. Então, tanto para pedir quanto para agradecer, ofereciam-se coisas materiais. E até sacrifício de animais, por exemplo, né? Então, esses costumes muito primitivos, embora simbólicos, traduziam o que aquele ser desejava para si. Na vinda de Jesus, a doutrina espírita veio abolir todas as práticas místicas, todas as práticas externas,
todos os rituais, todos os dogmas, para que nós pudéssemos viver como espíritos e nos relacionarmos de espírito para espírito. Mas Jesus nos ensina que para nós ofertarmos alguma coisa, que não é mais nos altares externos, que figurativamente vamos chamar de altar de pedra, segundo Emmanuel, os altares externos não configuram nada que não seja uma formalidade de ritual externo. Mas nós temos um altar íntimo. Esse altar íntimo é a nossa consciência. Então, quais são as oferendas que devemos levar ao altar íntimo da nossa consciência? Nossas obras. E para que a obra, ou seja, os valores morais se estabeleçam, haverá sacrifícios. Sacrifícios dos nossos interesses pessoais. Precisamos saber desconstruir em nós os padrões de pensamento derivados do orgulho, que se apresentam na forma de mágoas, ressentimentos, melindres. Essa desconstrução, ela é sacrificial, porque nós vamos abrir mão do que nos trouxe prazer até então, para trazer um prazer maior, que é o prazer da harmonia íntima, que é o prazer da satisfação de servir, que é o prazer de doar o melhor de nós mesmos. Então, quando simbolicamente nós queremos ofertar algo, sem ter nos reconciliado com os nossos desafetos, nós estaremos com as mãos e o coração vazios. Nada teremos a doar, porque só teremos a doar obras, construções íntimas. E é isso que a doutrina espírita veio nos avisar. Primeiro, faça o sacrifício agradável ao Senhor, de realmente destruir, sacrificar, por exemplo, a ofensa. Destruir aquele mal que há em nós, que nos faz espíritos ofendidos. Porque não é o outro que me ofende. O outro manifesta o seu desamor por mim e encontra ressonância em mim. Se não encontrasse ressonância, eu não me ressentiria. Eu o compreenderia, eu teria compaixão. Mas, encontrando em nós receptividade à agressão do outro, aquilo potencializa. Então, é preciso, aqui, é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que antes que se cometeu a injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Quando a gente fala assim, vamos doar o que de melhor trouxemos em nós, esse melhor é o que mesmo com aquelas pessoas eu construí, não é sozinha, porque sozinha nós nada temos. Então, o que eu construir com aquelas pessoas, que são os meus estimuladores, vamos dizer assim, os grandes professores da minha evolução, é isso que eu tenho para oferecer, é o que eu construí lá. Então, é muito importante, inclusive na casa espírita, ontem nós falamos sobre isso, que as pessoas estão ávidas de fazerem alguma coisa externamente, achando que isso é a obra. Fazer alguma coisa externa é importante, compõe o conjunto da obra, é muito significativo, mas o interno, a construção do interno, nós é que temos que fazer por nós. Então, só então a oferenda será agradável, porque verá de um coração puro de todo mau pensamento. Então, nós queremos, às vezes, ofertar algo, e o que nós temos para ofertar? O que nós temos é a resultante do sacrifício pessoal. Nós trazemos um atavismo, São aquelas ideias que atravessam séculos e que não têm respaldo na verdade, mas que são hábitos que nós trazemos muito antigos.
Esses hábitos incluía que diante de um mal que eu houvesse cometido, eu me penitenciasse. Era assim, que eu me punisse, que eu me castigasse. E as religiões tinham lá um ritual de estímulos para que nós nos puníssemos dos nossos erros. Isso está tão arraigado em nós que nós trazemos, todos nós indistintamente, que estamos num planeta de provas e expiações e que nós somos espíritos muito imperfeitos, né? Todos nós trazemos graves erros do passado, que já nos incomodam, que já nos fazem sofrer. E nós pedimos a Deus a misericórdia de uma oportunidade de nos libertar desse mal. A espiritualidade, através das leis, nos oferece um planejamento reencarnatório que, se cumprido, redimiria todos os nossos erros e estaríamos libertos. Isso é feito, mas nós ainda não havíamos compreendido que para todos os males que eu cometi no passado, bastaria viver agora a minha injunção reencarnatória, me reconciliar com os meus desafetos e fazer o bem. Nós até sabemos isso hoje intelectualmente, mas quando a gente diz a palavra atavismo, aqueles padrões arcaicos, inconscientemente são eles que nos dirigem, as ações, as emoções, os pensamentos. E o que acontece? Nós estamos num momento onde o pânico tomou conta da população. As pessoas todas têm episódios de pânico. Esses episódios, mesmo que esporádicos ou constantes, eles vêm junto com um estado de humor muito deprimido. E esse medo é o medo de que alguma coisa grave vai me acontecer ou a alguém dos meus. Isso é uma criação mental nossa derivado daquelas épocas remotas onde, diante dos erros, eu precisaria merecer um castigo. E até hoje eu acho. Eu estou esperando que uma tragédia aconteça com os meus, eu estou esperando que uma coisa grave aconteça comigo, sofro por antecipação de uma coisa que não vai acontecer, que já pode ter acontecido, mas que nesse momento a destinação nossa é fazer o bem. A lei é do amor. Enquanto nós não sentirmos que a justiça divina é a lei do amor em nós, e que nós arcaremos com a consequência dos nossos atos, sim, na proporção da nossa condição evolutiva, nem 1 centímetro a mais do que a nossa condição evolutiva. Mas ter essa confiança é um ato de fé. Enquanto a fé não se estabelece, a fé é externa, né? A fé é um conteúdo que a gente não vivenciou, nós estamos esperando o castigo. E esse não é o sacrifício que a espiritualidade espera de nós, que nós soframos por imposição da lei. Não. Vá se reconciliar com seu desafeto e retorne feliz com obras para depositar perante a sua consciência e se ajustar com a lei e gerar um estado íntimo de pacificação. Essa é a questão desse capítulo, né? O cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Vamos compreender isto, né? Nós estamos ávidos de realmente darmos a nossa contribuição. Nós estamos ávidos
Mas nós precisamos compreender, amigos queridos, que o que nós temos premência evolutiva está muito mais naquilo que nós construímos para doar do que nos atos externos que não nos acrescentam, né? Então, tem uma lição aqui do Emmanuel, no livro Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, que se chama Donativos da Alma, porque é disso que o capítulo está falando. O que é que eu vou ofertar? O que eu tenho para doar é aquilo que eu construí nos relacionamentos. Então, esse é um sacrifício agradável a Deus. Esses donativos da alma, só para nós nos sensibilizarmos e encontrarmos caminhos de como começarmos a ajustar a nossa mente às leis e retirar de nós os estados angustiantes, temerários, inseguros, oscilações de humor, medo de tudo e de todos. É para isso que o Evangelho veio nos sanear. Dizendo assim: reflete nas provas alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes. Todo dia nós temos que fazer uma reflexão. Será que o trabalho que eu estou realizando alivia a dificuldade de alguém? Será que meus planos incluem pessoas? Eu tenho aquela ideia de sempre fazer algo coletivo para que muitas pessoas participem e que todos sejam igualmente beneficiados na construção do bem? Ou eu sou um espírito voltado para mim mesmo, que quero fazer só a minha parte, a minha vida, e nesse estado de egoísmo, queremos fazer o bem para quem? Como fazer o bem se meus planos pessoais do dia a dia são tão somente voltados para mim mesmo? Então, o primeiro ponto do sacrifício agradável a Deus, que é um simbolismo, é nós termos o trabalho que gere alívio aos semelhantes. Então, isso que eu estou fazendo contribui para quem? Porque se for só para mim, não é um bem. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo, que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Esse bem maior pode se estender, é bastante prazeroso quando a doutrina espírita, através daqueles que a conduzem, que a representam na casa espírita, conseguem levar uma pessoa a sair da ignorância. Isso é o máximo para o espírito, porque ele tem vontade própria, ele caminhará por ele tem livre-arbítrio. Mas tirar o véu da ignorância, essa ignorância que nós estamos hoje nos referindo, de que para os nossos males merecemos castigo, quando a gente banir isto de nós, nós seremos espíritos felizes. Porque glorificado o conselho fraterno, com que te decides a mostrar o melhor caminho, santo remédio com que alivias a dor, inovidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, porque nós somos instrumentos de Deus para que a providência divina do outro se faça. Nós somos instrumentos de Deus. Toda vez que nós providenciamos o bem para alguém, nós somos instrumentos dessa justiça divina, dessa providência divina. E quando nós somos instrumentos da providência divina, Deus está manifestado em nós. Deus se manifesta em nós através dessas condutas harmonizadas com a lei do amor.
em pequena monta, porque esse é o nosso tamanho existencial. Mas nós já podemos ser a alegria de alguém, o alívio de alguém, a esperança de alguém. Nós podemos levar esses donativos da alma no altar da nossa consciência. E não estabelecermos promessas internas de que eu tenho que fazer isso para ganhar aquilo, senão Deus vai me castigar. É isso que nós temos que banir, e esse é o capítulo que vai nos levar a essa compreensão. Quando que nós somos instrumentos da providência divina? Quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade e o prato de pão. Isso não é difícil, porque é no alcance dos nossos olhos, no diâmetro dos nossos braços, onde quer que estejamos, estamos diante destes. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. É instrumento da providência divina. São aquelas célebres lições que os espíritos trazem, né? Uma família tem ali uma mãe enferma que não está podendo fazer o alimento para aquelas crianças. E é a nossa realidade aqui no nosso entorno, né? E os espíritos superiores intuem alguém da vizinhança para fazer um bolinho simples, e levar para aquelas crianças cuja mãe está acamada. E fazer disso um hábito espiritual, para sermos instrumentos da providência divina. Isso é a obra, né? Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esquecem. Aí entra de novo no padrão da mágoa. Então, olha só. Bem-aventurados seja cada hora da tua paciência com aqueles que não te compreendem e te esquecem, te firam, te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, a abnegação e esquecimento do mal é donativo da alma. Porque a paciência é filha dileta, né? Nem só direta, mas direta e dileta da caridade. Então, a obra que nós vamos oferecer com sacrifícios dos nossos interesses pessoais, para que nossos interesses sejam coletivos, no bem de todos, o quanto possível. E é isto que nós temos confiança de depositar no altar da consciência, incorporar nos nossos mínimos e parcos valores e nos sentirmos regozijados. Essa é a obra. Então, para a gente poder entender isso, né? Nós precisamos pensar todos os dias se o que nós fazemos é um bem para todos. Se o que nós fazemos é construção moral. E se nós estamos em franca transformação do que sentimos pelo próximo, aqueles que nos são desafiadores, opositores, etc. Para a gente poder compreender o que o Evangelho está nos dizendo quanto ao sacrifício mais agradável a Deus. Deus não espera que soframos, porque o sofrimento não é de Deus. É uma ação voluntária nossa contrária ao bem. E que sem sentir a consequência não haverá responsabilidade. Então nós vamos encerrar fazendo a prece. Deus, Pai amantíssimo, Jesus,
Mestre amado, nesta hora extremada da humanidade da Terra, Senhor, em que os impulsos belicosos acionam um passado primitivo em cada coração, suplicamos, Senhor, que as caravanas do amor, a cada dia mais próximas, possam levar a estes corações a verdadeira fraternidade, a necessidade que temos uns dos outros, o significado e a importância de cada espírito sobre essa terra e rompermos definitivamente com o primitivismo que ainda impera em muitos corações na terra. Nosso pedido singelo para somarmos a paz em nós, para pacificarmos os nossos sentimentos e que esta pacificação individual de cada um de nós possa representar, Senhor, a mínima colaboração em benefício de todos. Que Jesus nos guarde em sua paz, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor.